Olá, bem-vindos ao Labocast, o programa de entrevistas do Labo, que a gente conversa com os coordenadores e os pesquisadores, os coordenadores dos grupos de pesquisa, para a gente falar sobre assuntos diversos da sociedade, do mundo contemporâneo. Hoje é um prazer, eu vou conversar com meu amigo Luiz Bueno, que vai falar sobre o pensamento conservador. Luiz, é um prazer ter você comigo aqui. Te agradeço demais por ter aceitado o convite e vou começar já com a pergunta, pode ser? Claro. Vamos lá. Aliás, obrigado pelo convite, antes de mais nada, André. É um prazer. Imagina. Luiz, você coordena o núcleo de filosofia política aqui no Labo. E aí, as pessoas, enfim, talvez, né, a gente está falando para um público grande que não entenda somente de filosofia política ou só de religião, etc. Né, a gente está falando de todas as áreas do Labo, mas você sabe, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais pensadores da filosofia política no mundo contemporâneo. Quem são essas personalidades? Quem são esses estudiosos? Bom, André, sim, realmente o nosso núcleo de filosofia política está dedicado, né, a esse segmento da filosofia, né, dedicado a pensar a natureza do poder político, o seu lugar, os seus fundamentos, né? E como a filosofia política é um assunto muito amplo, que nós propusemos no nosso núcleo foi fazer um recorte e estudar primeiramente um tipo de filosofia que se pratica no mundo anglo-saxônico, ou seja, no mundo de língua inglesa, especialmente aquele praticado na Inglaterra ou ali no mundo britânico, né? E por que esse recorte, né? Que, claro, vai ter alguns representantes também, né, no pensamento de língua inglesa americanos, né? Mas por que nós propusemos esse recorte quando a gente fala de filosofia política? Porque há uma corrente de pensamento de origem britânica que nos interessou bastante por conta exatamente de não ser uma tradição muito estudada no Brasil por uma série de razões, né? Mas que nós entendemos que eles agregam uma perspectiva, um modo de pensar a política, a sociedade, que para nós brasileiros pode ser muito útil, muito importante para nos oferecer outros olhares sobre a nossa maneira de pensar e fazer política no Brasil, né? E esse recorte é exatamente aquilo que nós conhecemos como pensamento conservador. Então, é filosofia política dentro do recorte conservador britânico e americano que nós estamos estudando. E aí nós escolhemos alguns autores, né, que nos interessaram dentro dessa temática, né, para exatamente refletir, né, em filosofia política a partir das formas que eles desenvolveram o seu pensamento, né? Então, é algo interessante porque, assim, como são autores e uma linha de pensamento muito pouco conhecida, hoje menos, né? Hoje já se estuda um pouco mais, há vários núcleos andando pelo Brasil que a gente foi percebendo que começam a se dedicar mais, assim, especificamente a esses autores. Nós somos um deles, né? Mas ainda, se você comparar com os demais tipos de autores da filosofia política que é mais comum de se estudar no Brasil, são autores muito pouco conhecidos. E este pouco conhecimento faz com que também eles tenham algumas incompreensões, né? São autores que sofrem uma certa resistência, talvez até por falta realmente de leitura e de estudo deles aqui no Brasil, né? Então, é dentro dessa visão de filosofia política que nós estamos aí pesquisando, e por isso nos interessou o pensamento conservador britânico, que tem já uma origem de vários séculos, né? A gente pode remontar isso até o final do século XVIII, que é quando se inicia uma forma de pensamento que depois vai ser, no século XIX, chamado de pensamento conservador e que chega aos nossos dias. E nós estamos nos dedicando a alguns autores contemporâneos também, dentro desse recorte. É isso que nós estamos fazendo agora, André. Luiz, você sabe que quando vocês começaram, bom, até parece que vocês começaram há 30 anos, não é isso, né? Mas eu acho que esse ineditismo da proposta de vocês, porque eu acho que a gente começou a pensar mais e ter esse raciocínio, eu acho que a partir do grupo de vocês. A gente começou a ouvir um pouco mais as coisas, de uns 3 anos para cá, né? Então, eu acho que esse ineditismo que você fala de estudo desse tipo de pensamento, ele é fantástico e ele é fundamental,
né, para a gente entender o mundo e a política. O grupo específico de vocês está debruçado sobre Michael Oakeshott. Inclusive, né, gente, vamos fazer a propaganda aqui do Offlates, nosso portal de produção, Tudo dizendo bem. que lá está a sala Michael Oakeshott com materiais sensacionais, escritos, traduções, publicações, produções do grupo, que vale a pena todo mundo ver. Mas aí eu quero voltar. Michael Oakeshott, você podia dizer quem foi ele, qual a importância dele hoje, Luiz? Certo. Então, realmente, esse é o autor a que nós estamos dedicando agora, e já, o agora, na verdade, já são quase 2 anos, e nós vamos passar Sim. ainda um tempo estudando Michael Oakeshott, porque ele é considerado pela própria fortuna crítica, ou seja, os estudiosos se dedicam à obra dele, que escreve sobre ele é considerado um dos autores mais importantes, talvez um dos mais inovadores do pensamento político britânico, né, recente. Ele falece em 1990, e ele é exatamente um grande representante contemporâneo dessa vertente conservadora. Por isso, assim, o que a gente chama de inovador, na verdade, no pensamento dele, são várias características de alguém que pensa não apenas sobre a política estritamente, mas alguém que pensa sobre religião, alguém que pensa sobre moral, né, sobre história. Então, a filosofia política dele, ela tem esses vários núcleos, essas várias áreas de interesse que tornam um pensamento muito rico, né? Eu, particularmente, acho o pensamento dele muito interessante, André, porque tem uma afinidade com o meu gosto filosófico, mas é o que eu acho, mais do que o meu gosto, eu acho que é relevante para as nossas pesquisas, que ele é um pensador que tem um caráter cético na maneira de pensar, na maneira de produzir a sua filosofia. O que isso significa? Que a filosofia política do Michael Oakeshott tem uma maneira de olhar para, por exemplo, as ideologias, para as propostas utópicas, para as formas de política revolucionária, que são muito comuns, e no Brasil talvez essa seja uma linguagem mais comum, né? Ele tem um olhar para isso, e ele tem um olhar que se preocupa da forma como esses pensamentos, essas maneiras, esse sistema de pensamento político se transforma em prática. Então, o que na história tem sido dado como resultado do grande pensamento utópico? Quando é que esse pensamento dito utópico, ou na verdade, na linguagem dele, né, ele nem fala tanto de ideologia, ele define o que é ideologia, mas ele fala de um pensamento que ele chama de racionalista, ou seja, um tipo de reflexão política que olha para o nosso fazer e o nosso pensar político muito a partir do funcionamento da nossa razão, ou seja, da nossa capacidade de abstração da nossa experiência concreta, e a partir dali nós criarmos a nossa visão do que deve ser o mundo, do que deve ser a sociedade, para onde nós devemos ir, qual o sentido da nossa vida como país, etc. E ele sempre, quando olha para esse tipo de produção de pensamento político, ele vê nisso aquilo que os céticos gregos já viam atrás, ele vê nisso um risco de nós idealizarmos, de nós abstrairmos demais o pensamento político em relação à nossa prática, e nós criarmos, de repente, ideias e queremos, então, transformar a nossa sociedade, a nossa vida prática, em função dessas ideias que a gente não sabe realmente se vão funcionar. Isso é bem típico do pensamento racionalista, onde você tem um mundo prático, concreto, e você tem um mundo das ideias, né, dos ideais, das aspirações. Nem sempre essas duas coisas são coerentes. Mas como as ideias são muito mais facilmente construídas do que o mundo concreto, nas ideias tudo se encaixa, não é? Tudo se encaixa, tudo Tudo fica é bem perfeito, ordenado, gente, tudo é tudo é perfeito, gente, perfeito, se tudo ajusta, organizadinho. né? Então você coloca ali no plano das ideias, tá certinho, agora é só fazer o mundo viver assim. E aí começam os Concretamente. problemas. Então, num dos textos dele, né, quando ele está pensando sobre isso, ele diz mais ou menos assim, né, eu vou falar com as minhas palavras, ele diz mais ou menos assim: quando você quando você monta uma certa visão do que é este mundo ideal que você quer atingir, a sua utopia, a sua sociedade melhor, as pessoas boas, quando você monta esta ideia, né, e você quer transformar o mundo para ir nessa direção, normalmente acontece o conflito entre o ideal e a prática. Quando acontece esse conflito, ou seja, que o mundo prático não funciona exatamente como as nossas ideias propuseram, ou calcularam, ordenaram, onde é que normalmente o racionalista acha que está o problema? Não está nas ideias, e está no mundo concreto.
É que o mundo concreto não se ajustou exatamente às ideias propostas, à utopia, né, ao nosso destino histórico, essas coisas. Então, o que normalmente você faz, você continua revolucionando a vida concreta das pessoas. Você tenta transformar, você muda, e muda novamente. E o que acontece, então, é que, na verdade, nós, concretamente, pagamos um preço, porque a realidade não se adequa, às vezes, às nossas idealizações. Né? Então, é isso que ele chama atenção, né, no tipo de filosofia política que ele desenvolve, que é preciso a gente ter uma noção de que, exatamente no mundo da política, onde nós temos um conjunto enorme de aspirações, de valores, de modelos de sociedade que estão na cabeça e nos sentimentos das pessoas, né? Quando nós queremos transformar tudo isso num pensamento único, né, ordenado racionalmente, colocado dentro de um sistema de valores, de ideais, etc., nós corremos o risco de submeter o mundo à tirania das nossas ideias, à tirania das nossas aspirações. Então, nós nos tornamos ditadores, no sentido de querer que este mundo ideal funcione na prática. Só que a prática é o que ela é. Ela é imprevisível, ela é cheia de contradições, as pessoas mudam de opinião, coisas acontecem, não é? Assim, As contingências. as contingências estão aí o tempo todo nos assombrando, mudando os nossos Uhum, planos. Né? uhum. Então, quando ele pensa em termos de filosofia política, ele vai pensar que, ora, a realidade concreta deve ser sempre olhada com a grandeza dela, com a complexidade dela, e daí nós tirarmos as nossas ideias, daí nós tirarmos nossos níveis de raciocínio, de previsão, mas nunca tirando os pés do chão. O problema é que o pensamento racionalista, que produz as utopias, que produz as aspirações, né, de uma sociedade melhor, boa, ela acaba perdendo esse pé no chão. Ela se eleva tanto que ela perde o contato com a realidade. Então, existe um campo de conhecimento que ele chama, e isso é uma das coisas interessantes, né, do pensamento dele, um campo de conhecimento que ele chama de conhecimento prático. Ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos vendo, fazendo, imitando, participando de certos ambientes, participando de certas práticas, ouvindo as pessoas que fazem, né, falando a respeito, e depois nós vamos aos livros, vamos estudar a respeito, né, para aperfeiçoar o nosso conhecimento. Mas, primeiramente, nós aprendemos isso que ele chama de conhecimento prático, em todos os campos da nossa existência. Depois, né, assim, num segundo momento, é que nós vamos transformar as nossas experiências em modelos racionais. Nós vamos organizar a nossa experiência em termos de categorias, em termos de princípios, fórmulas, nós sintetizamos isso em livros, nós sintetizamos isso em teorias. Né? O problema é que, normalmente, quando a gente pensa na política, a gente inverte essa ordem. A gente, primeiramente, faz o cálculo racional, pensa de forma técnica, como ele chama, pensa de forma a elaborar a nossa concepção de sociedade, né, de pessoas justas, de um governo bom, e aí depois nós vamos olhar para o mundo concreto. Mas você vê, não é assim quando você está cozinhando. Ele usa esse exemplo. Ninguém pega um livro de receitas, que seja da Rita Lobo, por exemplo, que é um grande exemplo. Né? Você pega o livro da Rita Lobo e você nunca cozinhou, e aí você chama os seus amigos, Andréia, gostaria que você viesse jantar na minha casa esse final de semana. A Andréia vai falar, que ótimo, Deus, vai ser um prazer estar com você e tal. Claro. E o que eu, assim, e tem uma surpresa para você, André. Eu vou cozinhar. A Andréia já olha para mim assim, que legal, Luiz, é mesmo. Que máximo, né? Que É mesmo? máximo, né? E o que você gosta? Eu falo, eu escolhi uma receita aqui, Adriano, um prato que eu nunca fiz na vida, mas eu vou... Você nunca fez, Luiz? Não, mas eu vou pela receita da Rita Lobo, tenho certeza que eu vou acertar. Mas você já fez alguma... Não, na verdade, assim, não tenho prática nenhuma na cozinha, mas Nunca pela nossa cozinhei. amizade, eu vou fazer. Tenho certeza que no momento seguinte a André vai fazer. Acabei de entrar numa Ah, grande roubada. gente, vou levar uma pizza. A Andréia pensou, vou Que levar uma cara, pizza. olha, tem tanto pizzaiolo, tanta pizzaria que funciona, a gente já conhece, né, a gente comeu, gosta, né? Ainda que a gente experimente uma pizza nova, mas a gente sabe que é de alguém que já fez, ele sabe que ele sabe fazer bem Sei, aquilo. sei, Se sei. ele inovar, muito provavelmente tem chance de acertar, né? Uhum. Você vê, assim, na alimentação, quando a gente pega, a gente contrata um profissional como um engenheiro ou consulta um médico, a gente leva tudo isso em consideração. Onde essa pessoa se formou, quanto tempo ela tem de experiência, quem tem testemunhos de que isso, né, que essa pessoa é um bom profissional, etc, etc. Quando a gente pensa Exatamente. em política, parece que as pessoas fazem um curso de final de semana, leem um manualzinho, leem um certo manifesto de um pensamento X ou YZ, e elas já se consideram aptas a sair nas manifestações da rua e transformar o mundo. Aí você pensa, bom, mas se nas coisas cotidianas a gente tem essa preocupação de
de requerer conhecimento prático, de olhar para o passado, de ver o que já funcionou. Por que quando chega na política a gente acha que algumas ideias são suficientes para transformar o mundo e transformar isso num mundo melhor? Né? Assim, Perfeito, quando a perfeito. gente usa essa expressão melhor, a gente usa uma coisa que hoje em dia, na nossa prática cotidiana, a gente vê as pessoas usando essa expressão, né? A gente vê quando muitas pessoas falam de um mundo melhor, elas estão sinalizando que elas têm uma certa virtude, que elas querem um mundo bom. O problema é se este mundo bom é bom na realidade, ou apenas no cálculo político, né, o ideal que ela faz, e de repente o mundo não se adequa, ele não se conforma ao nosso ideal. De repente você vai fritar aquela carne daquele jeito e não dá certo, você queima, passa do ponto, né, queima o feijão, queima o arroz, e aí você fala, bom, e agora o que eu faço? Tudo bem, quando se trata de um prato, você pega aquilo lá, bom, isso aqui não deu certo, joga fora, você começa de Joga novo. fora. Joga fora, certo? Como é que você joga fora um país inteiro? Como é que você joga a história de um povo fora? Como é que você joga a vida concreta de pessoas que têm lutando para ter casa, né, para ter trabalho, para pagar suas contas, né, para poder conviver razoavelmente bem com os vizinhos do prédio onde mora? Como é que você joga fora tudo isso e começa de novo? É aí a Perfeito. pergunta que o Michael Schott faz para o racionalista. Ele vai dizer, tá vendo? Não dá. É sempre um Não dá. risco, né? Se a gente põe em risco a vida das pessoas quando a gente pensa desse jeito e quer agir na política dessa maneira racionalista. Por isso que eu acho ele genial e por isso que eu acho que vale a Genial. pena, dentro da linha conservadora, pegar esse pensador que é contemporâneo e aplicar para nós. Ah, e só mais uma coisa, se me Por permite, favor, à tem uma vontade. coisa que eu aprecio também na obra do Michael Oakeshott, na forma como ele pensa, que assim, pensamento conservador é uma coisa muito ampla, não é, na verdade, não há um conceito que diga isto é conservadorismo. Conservadorismo são várias vertentes diferentes, né, que se manifestam na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, no Brasil. Né? Conservadorismo é uma maneira genérica que a gente usa, né, para falar desse movimento e disso que o Michael Oakeshott chama de uma disposição a uma certa maneira de viver a vida, inclusive a política. E nessa Perfeito. disposição dele, no caso dele, a filosofia política conservadora dele não se apoia, por exemplo, numa tradição religiosa específica. Tá? O caráter cético do pensamento do Michael Oakeshott faz com que ele olhe para a realidade de maneira muito plural, muito aberta, né? Considerando a religião como parte da nossa vida prática, mas não necessariamente como fundamento para a filosofia política. Ela faz Uhum. parte da nossa experiência social, mas ela não necessariamente precisa condicionar o pensamento filosófico político. Há vertentes do pensamento conservador, por exemplo, nos Estados Unidos e mesmo na Inglaterra, né, há pensadores que entendem que a sua visão conservadora de mundo está apoiada na sua tradição, nos seus valores religiosos. É um pensamento legítimo também, né? Mas o Oakeshott consegue desenvolver uma linha de pensamento que não depende da tradição religiosa, dos valores religiosos. Ao meu ver, isso confere a ele uma capacidade de dialogar com muito mais modelos diferentes de sociedade, com histórias de povos diferentes. Então, para nós, por exemplo, aprendermos com a lição do Michael Oakeshott, é muito mais viável porque é um pensamento que lida com as realidades concretas. Outros pensadores, se eles alinham muito o seu pensamento conservador com uma certa tradição religiosa, para nós pode ser conflitante, que talvez o que funciona para eles não funciona para nós, porque no Brasil nós temos certas características, né, de uma religiosidade múltipla, né, nós temos muitas manifestações culturais, nós somos um país pluricultural, então Uhum. o pensamento político associado a uma determinada religiosidade, ele, em certos casos, acaba sendo problemático, como até está assistindo no Brasil, nos Estados Unidos, né? Porque ele acaba sendo fechado numa certa ideia de mundo, fechado numa certa ideia de ser humano, que, quando você olha para a realidade concreta, ela não se adequa novamente, né? Isso é mais uma das razões que eu entendo que o pensamento do Michael Oakeshott é muito interessante, ele é muito rico, né? E ele tem essa capacidade de lidar com pluralidades, né, de experiência e Maravilhoso. de pensamento. Tá? Eu acho, Luiz, e era isso, e esse final que você falou, do pensamento conservador não ter uma definição única e ser entendido de diversas maneiras, né? Você falou explicitamente do que a gente está estudando no Labo, da questão do movimento anglo-saxão, americano e do Michael Oakeshott, mas aqui no Brasil, por exemplo, atualmente a gente vê quando uma pessoa é caracterizada, catalogada, sei lá, Uhum. enfim, como uma pessoa conservadora, parece um xingamento. É Olha o verdade. ponto que a gente chegou. O ponto que a Uhum. gente chegou é uma ignorância, talvez não seja essa palavra, um desconhecimento, talvez, um desconhecimento dessa questão, desse pensamento, que o conservador é a mesma coisa que você xingar a mãe da pessoa.
Não, é verdade. Isso é uma das dificuldades que, historicamente, nós acabamos produzindo no Brasil, de lidar com essa tradição, que é uma tradição Aham. riquíssima, sofisticada de Isso. pensamento, né? Só que, por conta das nossas razões históricas particulares brasileiras, nós colocamos toda a tradição britânica, e inclusive a boa tradição americana de pensamento conservador, dentro de uma chave que tem sentido para nós, ou melhor, tem explicação na nossa trajetória política recente, mas que não é um conceito geral que deve se aplicar a todo mundo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando nós pensamos aqui no Brasil em termos conservadores, eu não vou nem falar do momento presente, que eu vou chegar nele já, né? Mas se Tá. nós recuarmos alguns anos para trás, algumas décadas, nós vamos ver que o pensamento conservador no Brasil ele está associado muito à vertente direita de política, né? Então, Uhum. um conservador é necessariamente, nessa Uma visão, pessoa de direita. uma pessoa de direita. E no Brasil, dada a nossa experiência desde a ditadura Vargas, depois o período da ditadura militar do Brasil, né, é que Uhum. nós associamos a direita a esses movimentos ou fascistoides ou de ditadores. Né? E quem acabou se tornando o pensamento crítico dessas formas que o Brasil adotou, né, de organização política, foi o pensamento de esquerda. Então, tudo que não era pensamento de esquerda tendia a ser considerado como ditatorial, retrógrado, né, classista, que é um pensamento que é patrimonialista, Uhum. oligárquico, né, religioso, Sim. moralista. Então, a crítica foi uma crítica que foi muito ampla, ela se tornou mais ou menos hegemônica no Brasil, considerou mais ou menos dizendo assim, tudo aquilo que não era condizente com o pensamento de esquerda, ou até o social-democrata, era um pensamento retrógrado de direita, portanto, de que gente que não tinha amor pelo povo, que era o Uhum. povo mantido na pobreza, e esse tipo de coisa. Então, eu estou falando de uma percepção social, não estou nem falando de elaboração acadêmica a esse Não, respeito, né? uma percepção geral mesmo. Exatamente. Então, quando você fala que alguém é conservador, já antes do momento atual, já Uhum. havia essa associação com ditadura. Eu me lembro alguém falando que, você se deve lembrar do antigo ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, que depois foi, né? Claro. Sim. Quando era ministro da Comunicação, ele se dizia um homem de centro-esquerda, para não se dizer alguém de direita, para não ser associado à ditadura. Dá para Ele deu acreditar uma nisso? ele deu uma ele Certo? tentou certo. Nós chamaríamos isso, de repente, hoje em dia, de pós-verdade, fake news, uma coisa assim. Pós-verdade, ele Não é ele criou já pós-verdade, essa pós-verdade, ele já tá estava vendo? vivendo uma pós-verdade naquela época. Naquela época, né? Agora, falando do momento recente que nós estamos vivendo, né, há outros elementos que, desde a eleição, né, americana do Donald Trump, ela foi fruto de um movimento que lá estava associado à emergência de um certo segmento da direita, que é a chamada alt-right, ou a direita, a extrema-direita americana, né? Extrema-direita, é. A extrema-direita, que teve, né, os seus pensadores, os seus divulgadores, que influenciaram também pensadores que acabaram trazendo esses valores e essas concepções para o Brasil. Né? Então, e esses pensadores que têm uma visão tradicionalista da política, têm uma certa concepção, né, de valores religiosos como devendo determinar os nossos hábitos e costumes no campo da sexualidade, no campo né, dos relacionamentos, de família, etc. Essa visão tradicionalista que acabou formando também essa vertente toda da prática política americana que fundou, né, que estabeleceu a alt-right, acabou sendo importada. Então, houve todo um movimento de adaptar essas ideias à realidade brasileira, e ela acabou dando também ocasião para o surgimento de um movimento alt-right, ou uma extrema-direita, no Brasil. E a Sim. extrema-direita no Brasil, que está aí hoje, inclusive, com toda a sua força política, se identifica como conservadora. Então, ou seja, nós temos mais um elemento que, ainda que você possa dizer, bom, dentro do guarda-chuva conservador, você tem desde o conservadorismo liberal, de um Michael Oakeshott, até a extrema-direita, que se diz conservadora porque pensa que, né, está conservando, sei lá, certos valores familiares, etc, etc. Né? Então, mas esse movimento americano, mas que também teve reflexos no mundo britânico, que chegou ao Brasil, tem essa característica de se dizer-se um movimento de direita e uma direita conservadora. Então, nós agora associamos não apenas a ditadura ao movimento militar, mas Uhum. acabamos a ditadura militar, mas acabamos associando também o conservadorismo a isso aqui no Brasil, neste exato momento, estamos chamando de conservadorismo, que, segundo certos autores, né, que circulam no Brasil, eu poderia citar, por exemplo, a obra do João Pereira Coutinho, que é um livro fantástico, chamado, né, Conservadorismo para Revolucionários e Reacionários. Ele diz o seguinte, olha, há
tipo de pensamento que a gente acaba colocando dentro do guarda-chuva conservador, né, que é, na verdade, um movimento muito mais reacionário. O que ele quer dizer com isso? Pessoas que se acham conservadoras, mas que, na verdade, idealizam um passado que nunca existiu. Um passado que teria sido bom, onde a família era boa, onde o governo funcionava, onde os valores eram vividos socialmente, etc. Ou seja, essas idealizações de um passado que, na verdade, são apenas, de novo, abstrações. Então, quem Exatamente. quer Que mover a foram sociedade. construídas nas ideias só das Exatamente, pessoas, né? É né. uma idealização. Pessoas que querem fazer com que o Brasil volte a uma ideia que eles fazem de Brasil, na verdade, na classificação, por exemplo, do João Pereira Coutinho e de outros autores também, não são, na verdade, conservadores na grande tradição britânica, né? Mas tem muito mais um caráter de reacionários. Pessoas que querem fazer o país voltar a um passado que, na verdade, é uma idealização de passado. E aí ele coloca no outro polo, né, as pessoas que idealizam o futuro, que aí entra na categoria dos racionalistas do Michael Oakeshott, né? Pessoas que acham que o futuro será sempre melhor e que nós o construiremos. Esta idealização do futuro é o racionalismo na política, é o pensamento utópico, é o pensamento revolucionário. Então, voltando ao Brasil, o que se chama de conservadorismo no Brasil, que hoje tem uma força política razoável, né, tem características do que esses autores chamam de, na verdade, uma posição reacionária. É não lidar com o Brasil atual, mas é lidar com uma ideia de um Brasil que já teria existido e ao qual nós queremos regressar. Para isso, nós vamos combater as vertentes que são divergentes, né, que estão aí, a esquerda, a centro, o mundo liberal, etc. Então, todos esses seriam inimigos desse conservadorismo. Então, para muita gente hoje em dia, dizer que alguém é conservador ou é associá-lo à ditadura militar, ou é Uhum. associado a este grupo de extrema-direita que hoje tem essa evidência na comunicação, na internet, mas também hoje no poder político. Para mim, essa é a leitura que eu faço de por que conservadorismo, na verdade, é uma ofensa É uma no ofensa. Brasil, né? Mas à medida que a gente estuda e conhece a grande tradição britânica, a gente vê que, na verdade, ela é muito mais ampla do que isso, ela não se resume a essa prática limitada e radical que nós temos hoje. Ela é muito mais rica, muito mais sofisticada, muito mais ampla e pluralista do que nós podemos imediatamente imaginar. A gente volta aqui, e finalizando o programa, a gente volta, Luiz, à necessidade realmente do que você falou antes, você não vai se pôr a cozinhar e fazer se você nunca fez isso. Você nunca vai ao dentista, por exemplo, arrancar um dente com uma pessoa que nunca estudou odontologia na vida, não é mesmo? Então, assim, para se debater esses assuntos, para entrar neste mundo, você precisa ter a formação para isso, você precisa estudar para isso. Por isso que a gente tem o Labor, né, gente? É uma coisa Exatamente. maravilhosa aqui, uma coisa maravilhosa. Eu vou terminar com aquele meme que as pessoas colocam assim, né? Assim, cansei de ser especialista em vacina, agora vou ser especialista em Oriente Médio, nas redes sociais, né? Pois é. Cansei de ser especialista em movimento conservador, agora sou especialista em Putin. Não é É bem isso que eu estava assim, pensando. né? Pois é. Agora mudou. Luiz, eu Quer te conhecer um pouquinho agradeço, mais, né, André? Vai lá na por sala favor, Michael Oakeshott, lê os textos que nós estamos publicando lá, falando um pouquinho da visão do por Oakeshott, sobre favor. o que ele considera conservadorismo, etc. Vai ajudar, com certeza, pelo menos as pessoas a ampliarem um pouco a visão e saírem de uma Uhum, coisa muito fechada, muito limitada, que acaba dando a distorção e nós não aproveitamos essa riqueza de conhecimento que está ao nosso alcance, né? exatamente. Esse é o meu Vejam as convite a todo mundo que está bibliotecas, nos assistindo. vejam as bibliotecas Labor que estão disponíveis aí sobre Michael Hum, Oakeshott. Eu agradeço o meu querido amigo Luiz Bueno, agradeço a todos vocês por estarem conosco nesse Laborcast e a gente se vê na próxima entrevista. Até!